O tema desse talk é Aprendendo a Me Amar, a luta contra a gordofobia e a cultura ao corpo perfeito dentro da comunidade LGBTQI+. Quem vai vir aqui falar sobre isso é a maravilhosa Bielo Pereira. Gorda, preta, periférica, LGBTQI+, e intersex. Desde muito cedo aprendeu a lidar com todas as diferenças que tangenciam sua vida até hoje. E se utilizou delas para fazer de sua existência uma arma contra o pré-julgamento imposto pela sociedade. Formada em lazer e turismo pela Universidade de São Paulo, utiliza o Instagram @HelloBielo, sigam, inclusive, com mais de 9.500 seguidores como ferramenta para fomentar pautas de gordoativismo e empoderamento de si próprio, com um olhar mais atento ao corpo dissidente e se utilizando do próprio corpo como uma arma para disseminar autoamor e autoaceitação, para que outros também saibam como combater o julgamento preconceituoso ao qual a sociedade nos impôs. Através de palestras e performances artísticas, leva essa pauta para além do mundo digital. Arrasa, mulher, arrasa, se joga, se joga. Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Bielo. Eu tô bem nervosa, é a primeira vez que eu tô fazendo um talk, assim, sozinha. É meio intimidador. Mas o tema que eu vou falar, que é bem grande, né? Eu vou até ler para vocês. Porque ele, para mim, ele vem muito orgânico. Porque ele faz parte da minha vida no dia a dia. E a gente começa com uma grande questão que é: o que é gordofobia? Porque a gente aqui está dentro de um espaço que tem que ser um espaço de apoio, um espaço de acolhimento, e a gordofobia está presente aqui dentro. É um espaço que, querendo ou não, a gente acaba repelindo essas pessoas. A gordofobia, ela é como o racismo. Ela é uma coisa que invisibiliza o outro. É você invisibilizar aquele corpo que ele é dissidente, ele é diferente do que você é e ele é diferente do que é mostrado, do que tem o direito de receber amor. As pessoas que sofrem a gordofobia são pessoas que não se veem com um direito de serem amadas, porque as pessoas estão acostumadas a ver o que está dentro desse padrão, que é o que acontece também em todas essas outras causas. E eu tô dentro de muitas delas. Eu tangencio o fato de ser gorda, de ser negra, de ser intersex, porque o que as pessoas, palavras que são importantes na discussão disso para a sociedade é o e o ou. Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Então, quando você fala, eu sou isso, eu tenho um nome, então você é isso ou você é aquilo. Mas e quando você é os dois? Porque eu sou homem e mulher ao mesmo tempo. Eu aceito receber adjetivos masculinos, adjetivos femininos, e eu sou a Bielo a todo momento. Então, como é que funciona? Como que a sociedade abarca isso? Nas palestras, nas mesas anteriores, a gente viu que a gente lida bastante com o tema da transexualidade, que é uma coisa que é porque a pessoa ela era uma coisa e agora ela é outra, então é um ou outro. Mas e o e? Onde é que fica? Quem abarca? Quem abarca isso? Que tem tokens que incomodam a sociedade. Porque eu posso estar com esses tokens femininos e me tratarem no masculino. Como é que isso funciona? Mas tudo isso, toda essa imagem que eu tenho, sempre é invisibilizada pelo meu corpo gordo. Quando, anteriormente, quando eu era mais jovem, eu conversava com os meus amigos, eles falavam da causa negra. Eu falava, legal, né, gente, racismo e tal. Eu não tinha essa vivência, não tive uma vivência onde eu sentia tanto na pele. O racismo eu não percebia, né? Ele acontecia, mas depois de um tempo eu consegui entender que ele acontecia. Mas eu passava por isso. Eu falava, gente, mas por que eu não vejo essas coisas acontecerem? Eu falava com as minhas manas, com as gays e pá, e elas, ai, que eu não sei o quê, porque falaram, eu tava lá com um boy, e falaram da gente, a gente tava na balada se pegando, e falavam da gente, e pediram pra gente parar, e eu ficava tipo, tá, mas tipo, não fazem nada disso comigo também.
Ok, é uma coisa que passa. Até que um momento, procurando um grupo de apoio na internet, querendo entender como é que as coisas funcionavam, aí eu fui olhar essas coisas, essas causas. Nenhuma dessas causas que estão impressas em mim hoje, que hoje eu consigo externalizar e realmente assumir, eram mais fortes do que até eu encontrar grupos que falavam sobre gordofobia. Porque eu falei, nossa, gente, é verdade. Por que eu não via isso? Porque antes da pessoa olhar para mim e falar, você é negro, ela olhava e falava, você é gordo. Antes da pessoa querer olhar para mim e imaginar se eu era homossexual ou não, se eu era gay ou não, se eu era homem ou mulher, que era uma coisa que acontecia pelo meu biotipo, porque eu tenho peito, não coloquei peito, eu tenho peito, é da minha biologia, da minha morfologia. E as pessoas, e eu sempre ouvi desde pequeno, crianças com as mães, elas olhavam e falavam, é menino ou menina, mãe? E a mãe, fica quieta, menina. E aí a mãe me olhando com uma cara de nem a mãe sabe o que responder. Ela olhando e não sabe também dizer o que era. E eu nunca tive problema e eu falava, mas por quê que isso é um grande problema? Pela forma como ela está repreendendo. Mas sempre era o quê? Gordo. Era sempre a primeira coisa que vinha. Mas e aí, qual que é o problema do gordo? Então, tá. Existem esses espaços onde as pessoas elas têm que estar e elas conseguem atingir os objetivos específicos. Então, na balada. Normalmente, as pessoas vão para a balada para dançar, mas a gente sabe que elas vão para pegação. Eu sempre gostei de dançar e fui para a balada para dançar e voltei para casa feliz, sem pegar ninguém, porque eu fui para dançar. Mas e aí? E naquele momento que a gente se sente só? Como é que funciona isso? Como é que fica isso? O que é essa imagem? Qual que é o problema que existe dessa imagem? Então, depois que eu conheci esses grupos, aí eu conheci um grupo que antigamente chamava Casa Volume, hoje é a Toda Grandona, que é uma festa onde o protagonismo das pessoas é um protagonismo gordo. Eu me senti mais livre do que eu me sentia antes. É aquele tipo de coisa, sabe quando falam, você só perde, você só dá valor para uma coisa quando você perde. Então, eu só passei a dar valor à liberdade quando eu tive. Foi o inverso. Porque eu achava que eu era livre, eu achava que eu estava fazendo as coisas como elas tinham que ser. Então, eu tinha que ser um menino que usava uma calça jeans, eu usava uma polo. Eu tinha que ser essa pessoa, e se eu gostava de dançar, eu tinha esses lugares para ir dançar. Mas agora, pegar pessoas não era necessariamente porque a gente já sabe que a sociedade não queria que eu fizesse isso. E, enfim, eu cheguei num lugar que eu consegui entender, não, pera, isso pode acontecer. Isso é para mim. Esse é um momento que é para mim. Mas por que só aqui tem que ser assim? Aonde que vem? Da onde que é a fonte disso tudo? Dessa imagem. Então, isso remonta há muito tempo atrás, lá na época de Da Vinci, quando ele pega e cria a famosa proporção áurea ou proporção divina, que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar, mas para quem não ouviu falar, se todo mundo já ouviu, finge que não ouviu, que agora eu vou falar o que é. Que é quando ele faz aquele desenho do mocinho todo musculoso, que fica com várias bolinhas em volta e as linhas. Nesse desenho é onde ele diz que é a proporção divina, porque essa é a proporção perfeita. O corpo perfeito, ele tem uma simetria matemática. A beleza, ela é matemática. É isso que ele diz, e desde então, você começa a estigmatizar o gordo, tudo que é diferente. Tudo que é um corpo que é diferente daquilo que está mostrado por aquele estudioso, não é mais bonito. Então, a gente começa a estigmatizar. E aí, aonde que está um problema maior? Mas aí você me fala, tá, mas aí tem o problema da causa negra e tem a saúde, gente. Saúde, você é gordo, você vai morrer amanhã. Porque é isso que a gente vê, né? Quantas pessoas gordas tem aqui? Não tem muitas, mas as que estão, com certeza uma delas vão cair a qualquer momento e morrer. Porque é isso o que dizem. Eu, provavelmente, pelo que eu vi aqui, eu sou a maior pessoa que está aqui. Eu estou aqui em cima, vai ser o show hoje. Porque não é isso. A gente vê que a gordura, a gordofobia, não é. O que nós temos? Nós temos tipos de corpos diferentes. E a gente começa a perceber hoje que o mercado criou esse padrão, ele mantém esse padrão, esse número, essa matemática, que é a matemática mais difícil de se atingir. Porque você vai passar a vida inteira gastando e indo atrás de coisas que essa matemática não vai te dar, não vai te proporcionar. Você não vai chegar nesses números. E quem está nesses números está no topo da cadeia alimentar. É a pessoa que vai ter todos os privilégios e todos os direitos. E, por incrível que pareça, é o quê? Um homem.
branco, cis. Hétero, nem sempre. É uma coisa que eu tendo a dizer, hoje em dia, quando a gente olha uma cadeia, na cadeia social, as pessoas que mais infligem, desferem palavras negativas e que diminuem outras pessoas dentro da sociedade, não é mais o homem branco, hétero, cis e hétero. De novo. Por quê? O hétero ele já entendeu que ele não pode fazer isso, que é feio. Ele vai pensar, mas ele não vai fazer. Mas quem faz? O homem branco, cis, gay. Por quê? Ele vai falar, eu sou gay. Mas se eu já sou gay, eu faço parte de uma minoria. Então eu posso falar assim, eu vou ser a amiga que vai gongar a minha amiga, que vai falar, você tem que emagrecer sim. Você tem que ter o corpo perfeito sim. E tem uma série que refizeram agora há pouco tempo, que é Will and Grace. Antigamente, né, porque ela era muito boa, eu assistia anteriormente, eu tenho até vergonha de falar hoje, porque eu olho, era uma série bem, né, bem misógina, bem preconceituosa, bem racista, e eles tinham até uma fala entre os dois, entre os gays da série, que era, porque eles falavam para as meninas, que era, você é magra para um padrão hétero, para um homem hétero, mas para um gay você é gordo. Por quê? Para gay tem que ser perfeito. O corpo tem que estar no limite, é zero gordura, é tudo o que a sociedade infringe à mulher. E se você não chega nisso, você não é uma pessoa digna de amor. Você é uma pessoa digna de ser usada. Você vai ser usada, você vai ter o seu momento. Mas amor não vai acontecer. Então, foi feita uma pesquisa numa universidade na Austrália, onde eles fizeram com 272, não são elementos, né? 272 pessoas, gays, homens gays, e eles constataram que 75% deles já disseram ter sofrido gordofobia, já tiveram parceiros que negaram e falaram porque eles estavam gordos. E, pelo IMC deles, 52% desses 75% tinham IMC normal. Eram pessoas que não eram gordas, patologicamente falando. Claro, isso se a gente considerasse a obesidade é uma doença. Então, e a perfeição do corpo para o homem, porque um corpo perfeito foi criado para você suprir as necessidades de um macho, do macho alfa. E a necessidade do macho alfa hétero, que é quem a gente tem mais fervor em criticar, tem ainda uma elasticidade maior do que a do homem gay. Então, quem está nesse topo dessa cadeia hoje, e que é o topo de uma cadeia que não seria legal e interessante estar, que é a cadeia da opressão, é essa figura. É uma figura que está dentro dessa sala. Mas o que fazer para mudar? Né? Porque não é uma realidade. É uma coisa que a gente sofre, que está ali todo dia. E aí a gente sempre bate na barreira do mas eu gosto disso. Não tem, é diferente. É claro que eu respeito. É a mesma coisa de quando você fala, eu não tenho preconceito com pessoas negras. Eu tenho amigos que são. É a mesma coisa. E você sempre embate que o problema é o quê? Que há uma doença, e não é. Existem tipos de corpo como o ectomorfo, o exomorfo e o endomorfo. O exomorfo, que é a galera que consegue ter a barriga tanquinho, que tem essa tendência natural a ser assim durante o período da vida, que é o tipo padrão. É o tipo padrão que existe, que está aí no mercado. O endomorfo é esse tipo que são as pessoas que são gordas. Elas têm um corpo grande, elas têm um corpo gordo. E isso não é sinal de doença, é um tipo de corpo diferente. É abrir os olhos para um tipo de pessoa que existe, que está ali. Porque a pessoa gorda, quando ela está num lugar onde a predominância é de pessoas padrão, é a mesma coisa de quando você passa na rua e você sabe que tem aquele mendigo que mora naquela esquina. Você não vê ele. Você passa, ele é igual um anúncio num site que tem anúncio estático. Você sabe que o seu olho não vai para lá. É a mesma coisa. Se você sabe que existe aquela pessoa gorda, o seu olho passa. Você vai, a pessoa não existe. Ela não é ninguém. Essas pessoas precisam ser vistas. Precisam ser criada uma empatia. Da mesma forma como a gente cria empatia
com todos os outros tipos de pessoas. E o corpo gordo, ele é para qualquer pessoa, seja ela oriental, negra, branca, preta, baixa, alta, ela pode ter esse corpo gordo. E ela hoje pode estar magra, e amanhã ela pode estar gorda, e não tem problema algum. Isso não é sinal nenhum de doença. Isso posto, o que isso lembra a vocês, esse tipo de história de perfeição? Lembra o que todas as feministas trazem, que o homem, ele nasceu para ser misógino. E a cadeia misógina dele se vale dentro do homossexualismo. Então, como é que fica se você pode observar, a maior parte das propagandas de balada, então, baladas de urso, que são as que tem pessoas que são gordas, como é que é? É sempre a figura do macho alfa. Tem que ser o homem gordo com pelos. Se não é um homem gordo, se é um homem gordo que já não tem pelos, você já olha e já fala, não vai acontecer. Se é afeminado, então, querida, o que você está fazendo aqui? Essa não é a sua posição. Por quê? Isso se equipara a ser uma mulher. Se se equipara a ser uma mulher, você está abaixo. Você não quer estar com alguém que é abaixo. Então, você perpetua a misoginia dentro de uma máscara social de gay. De ser uma pessoa que tem uma leve minoria que pode suprimir todas as outras. Então, isso não é uma coisa que não pode se manter no mercado. A gente tem que tentar ter essa empatia. Isso não é uma coisa assim que eu estou falando agora e que eu vou chegar no final da palestra e vou falar, gente, ter empatia é. Aí vocês vão ouvir e vão falar, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa e vou falar, sou empática. Eu sou essa pessoa. Não. Porque esse é um termo, é uma provocação que a resposta é interna. Cada um de vocês sabe. E vai ter muita gente aqui que vai ouvir. Hoje vai sair por outra orelha, mas que em algum momento vai processar aquela informação. Tem gente que vai sair e vai conseguir entender. Tem gente que não vai entender hoje, tem gente que vai entender daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10. Mas o maior problema é a falta de empatia quando a gente fala. Por que a gente tem que ter empatia? Porque não é que todos são iguais. Todos têm que se ver com respeito. Porém, todos são diferentes. Mas isso tanto prova que o mercado ele faz um padrão só, que hoje qual é um dos procedimentos estéticos que está mais em alta? Harmonização facial. Eu quero ter aqueles números. Eu preciso ter um número. Mas o meu número é o quê? É like? É curtida? É engajamento? Ou é na minha pele o número que eu vou fazer? E para quê que todo mundo quer literalmente ter o próprio rosto igual ao outro, se a gente já sabe que o intelecto, que o que está dentro é diferente? Então, a gente quer fazer várias Barbies, vários Kens. E, em seguida, qual que vai ser o próximo passo? Fazer uma cirurgia no cérebro para a gente pensar literalmente igual? Isso não pode ser assim. A sociedade não é feita assim. As pessoas não se criam e não se comunicam e não geram conhecimento e vivências sendo todas iguais. Então, por que a gente vai continuar pensando igual? Eu vou contar uma história para vocês, que é... Eu não sei se vocês já ouviram falar da Vênus Negra. A Vênus Negra, ela é de 1802, do início do século de 1800, porque eu não sei o número em número romano, então é isso. Ela é uma negra africana. Então, os holandeses chegaram lá, eles conheceram essa tribo. Essa tribo, em específico, morfologicamente, é uma tribo em que as mulheres elas têm a bunda bem avantajada, têm um bom popozão, uma coisa que acontece. E aí, elas tinham essa bunda que era diferente, e eles olhavam e eles achavam absurdo. E ela nasceu com uma deformação na vagina. Então, eles olharam para ela e falaram, bom, você tem a cor diferente da gente, o seu corpo é extremamente diferente do que o que a gente está acostumado a ver, você parece um animal. Que tal a gente colocar você num circo? Então, colocaram ela num circo, onde ela entrava nua, e eles açoitavam ela, e os caras entravam, eles passavam a mão nela, xingavam ela vivia dentro de uma jaula. Ela era tratada igual um animal de dentro do circo.
Ela era um bicho para eles. E aí, eles tratavam ela dessa forma por um tempo. Ela mesma chegou até a dar entrevistas falando que não teria problema. Tinha uma associação de pessoas negras da época que foram tentar ajudá-la e ela falou: não tem problema. Eu acho que eu não estou sendo tão maltratada. E ela se manteve lá até que um dia ela fugiu. No que ela fugiu, ela teve que trabalhar com prostituição por conta dessa deformação dela na vagina. Por um tempo ela teve um certo hype, mas depois ela só conseguia ter espaços, só conseguia conhecer pessoas que pagavam muito pouco e eram homens sujos, porcos, que maltratavam ela. Ela acabou tendo sífilis, porque rompeu uma parte da vagina, dessa deformação que ela tinha, e ela morreu. E aí ela morreu sozinha, e sem amor, sem ter conhecido o que era amor na vida. E aí empalharam o corpo dela, ficou muito tempo na Europa. Só na década de 90, quando Mandela, na África, virou presidente, ele pediu para mandar o corpo de volta. E aí que ela deixou de ser exposta. Ela ficou até 94, se eu não me engano, exposta. Então, essa é uma referência de corpo gordo, porque você pode ver que corpo gordo não tem lugar nenhum. Aquilo que eu falei no início, que as pessoas não dão amor, que elas negam amor, a mesma atitude, a mesma forma como feriram aquele corpo com literalidade em uma jaula, expondo num circo, é a mesma coisa quando você olha para aquela pessoa que você queria ficar, ou para aquela sua amiga e fala: você é tão bonita de rosto. Você é tão bonita, por que você não emagrece? Como se ela tivesse um vírus. Ou então quando você zoa aquela pessoa que chegou para ficar com você e fala: isso nunca vai acontecer. Se você emagrecer, talvez, mas eu não preciso disso. Você não querer dar afeto. Isso é a mesma coisa que você açoitar a Vênus negra. E hoje, o que eu trabalho com o meu corpo. Porque eu sei que o meu corpo é a arma de transformação. Hoje eu quis vir com pele à mostra, só não está aparecendo a barriga porque eu precisava de um bolso. Aí vim portando a marca. Por quê? Eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com o meu corpo. Porque não é um problema. É um corpo. É um corpo como o meu, como o seu, como o seu, como o seu, como o seu. É um corpo. E ele está aqui pronto para dar e receber amor de qualquer forma. Eu não estou falando que isso aqui tem que virar uma grande orgia. Se puder, pode fechar a porta. Mas não é o momento. Não é o intuito hoje. É um corpo que merece respeito. É um corpo que existe, que vive, que anda, que fala. E é com ele que eu uso e que eu faço performances, que eu saio, que eu uso a roupa que eu quero, porque eu sei que o simples fato de eu existir é uma arma transformadora na vida de cada pessoa por onde eu passo. Por qualquer lugar onde eu esteja, não importa se a pessoa é gorda, se ela é magra, eu sei que o impacto da minha presença já é suficiente para fazê-la pensar e gerar uma transformação. E isso é... A menina, tô bonita. E isso dentro do mercado, dentro do grupo de apoio, que é o LGBT, que deveria ser, que a gente deveria se unir e se juntar, é muito importante. E não importa para quem seja. Tem uma frase que é de um amigo meu, eu estava até com ele ontem, Gabriel Franco, ele fez uma montagem teatral, um monólogo chamado Banhado. E tem uma frase que é bem legal, que é bem importante. Eu queria que todos vocês me ajudassem. Eu vou falar ela primeiro. E aí, em seguida, eu queria que vocês repetissem e internalizassem essa frase para vocês. É uma frase que fala assim: o meu corpo é o meu lugar no mundo. Vamos lá. O meu corpo é o meu lugar. Mais uma vez. O meu corpo é o meu lugar no mundo. E o mundo é feito por cada universo interno de vocês. Por isso, pensem no coletivo. Pensem no grande corpo que é esse grupo. E que a gente sabe que a gente está sendo atacado. E se a gente não olhar para dentro e não se respeitar,
e não mudar essa beleza, que é a primeira coisa que tira, que exclui pessoas, e a gente tem que usar isso, essa empatia, para somar, enquanto a gente estiver dividido, a gente vai continuar perdendo. Uma luta que a gente tem tudo para ganhar. Então, o meu corpo... Muito obrigada. Garota, você é maravilhosa.